Boa noite. É bom estar na casa de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Primeira Coríntios 1, verso 23. Amém? Na dúvida, é antes da 2 Coríntios, aí fica fácil de achar. Vamos fazer mais uma oração? Que alegria, Senhor, é ter a Tua palavra em nossas mãos. Pedimos a direção do Teu Espírito, porque é por meio dele que podemos ouvi-lo e, na verdade, a Sua divindade, ela é plena. Pedimos que nós possamos aceitá-la. Nos ajude também, Senhor, a tomar decisões importantes, porque além de ouvi-lo, precisamos aceitá-lo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Diz o seguinte: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eu me recordo que, quando nós estávamos tendo os cursos de homilética lá no seminário, que são as aulas que ensinam os pastores em formação, eu lembro que um dos professores do seminário, ele dava os exemplos dos sermões bíblicos, para que nós copiássemos. Olha, veja os modelos bíblicos, dos pregadores bíblicos, e você vai ter sucesso na sua pregação. Quando você olha para Pedro, o que Pedro pregava eram mensagens muito fortes. E unicamente o conteúdo de Pedro era Cristo. Pedro não falava de mais nada além de Jesus Cristo, do seu sofrimento, das impressões que ele causava nos líderes religiosos. E quando Paulo ele dá continuidade ao trabalho dos apóstolos, ele também como um apóstolo chamado por Cristo, ele não foi diferente. A mensagem que ele pregava era Cristo. Ele não pregava sobre Jesus. Ele pregava Jesus. Ele não falava apenas da Bíblia que ele tinha em mãos, que era o Antigo Testamento. E também alguns escritos de Pedro, porque naquela época eles já escreviam. E Pedro tinha os escritos de Paulo, Paulo tinha de Pedro e entre si. Mas a mensagem que eles tinham era Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o autor do resgate. Cristo, ele é o centro de tudo. E quando nós falamos assim, de que cada página da Bíblia está expresso o amor de Deus, às vezes eu não entendia. Eu achava um pouco de exagero dizer que em cada linha está ali escrito o amor de Deus, porque quando eu olhava a genealogia, eu não conseguia ver o amor de Deus na genealogia. Mas como que eu vou entender que em cada página Cristo está ali presente? É muito fácil. Quando você percebe que a Bíblia ela não é um livro normal, quando você tem um livro de faculdade, nós temos o índice e nós temos os conteúdos de cada um separadamente de maneira organizada. Mas a Bíblia não é assim, ela não é organizada. Você vai encontrar o mesmo assunto em diversos lugares, com diversas ênfases diferentes. E quando você percebe e olha para a história, inclusive a genealogia, você percebe que foi Deus que estava presente em todos os momentos. Por isso nunca pula a genealogia, ok? Deus sempre esteve presente, porque o centro da Bíblia é Cristo. Por isso que a Bíblia, ela não é um livro que responde a todas as suas perguntas. Ela é um livro que responde às principais perguntas, que são as perguntas ontológicas. De onde viemos, quem nós somos e para onde iremos. Essas perguntas ela responde, mas todas ela não responde. E quando nós falamos de Jesus, às vezes possamos tentar parecer que estamos caindo num clichê, ou em algo que nós já estamos acostumados a ouvir. Eu me lembro quando Ellen White falava que nós deveríamos meditar e passar tempos pensando no sacrifício dele, e como foi doloroso o momento em que ele estava no Getsêmani.
E o mesmo Paulo que escreveu para os coríntios, ele também escreveu para uma parte da Ásia, que está relatado aqui no livro de Efésios. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Efésios no capítulo 3. É só alguns livros aí à frente, fácil de encontrar. Efésios capítulo 3. Paulo novamente ele fala a respeito de Jesus. E ele traz algumas orientações muito importantes. O livro de Efésios, ele fala basicamente sobre a unidade da igreja. E apesar do livro ser Efésios, na verdade Paulo ele está escrevendo toda uma região da Ásia. E ele está agora explicando para a igreja qual era o objetivo da igreja e o que Deus estava falando com ele e com os profetas. No versículo 1 até o versículo 7, Paulo ele começa a falar, do capítulo 3, sobre um mistério que ninguém sabia. Só que quando Deus fala de mistérios, ele não fala de enigmas, mas ele fala de mistério numa perspectiva de que há algo a ser revelado. Então, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo apresenta um mistério. Qual era esse mistério? O mistério era que a salvação não era apenas para os judeus, mas era também para quem não era judeu, seria para os gentios. E quando chega no versículo 8, Paulo agora ele se considera como o menor de todos. E ele explica no versículo 9 que manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestial, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo agora ele está falando de um propósito, ele está falando de que a igreja deveria manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Mas por que sabedoria de Deus? Ele está fazendo referência ao próprio contexto. Acima ele falou sobre o mistério que Deus havia de revelar, mostrar a sua sabedoria, que era a salvação para todas as pessoas, não apenas para os judeus. Mas quem é que iria falar para as pessoas que todos poderiam ser salvos? E aí ele fala, olha, a igreja é responsável de falar que agora não são só os judeus que vão ser salvos, mas serão todos. É sua responsabilidade. Quando Paulo explica que a igreja tem uma missão, ele faz algo interessante. Olha o que está escrito no versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nesse momento, Paulo, ele ajoelha. E é interessante que o que nós iremos ler agora é claramente, literalmente, a oração que ele fez. Paulo agora ele não está falando para os efésios ou para os asiáticos. Paulo ele está orando, está escrevendo a sua própria oração. E nós vamos nos deter apenas ao versículo 19, que diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Lá aos Coríntios, Paulo está falando o seguinte, olha, devemos pregar a Cristo e este crucificado, ele encarnado e ele crucificado. E nesse momento Paulo está orando agora pelos asiáticos, olha, vocês precisam conhecer a Cristo. Aí você para e pergunta, mas espera aí, como é que ele está falando para quem já é cristão, para conhecer a Cristo? Parece algo meio desnecessário. É a mesma coisa que eu falar para vocês, olha, vocês precisam conhecer a Cristo, mas se vocês estão aqui é porque vocês já conhecem a Cristo. Por que será que Paulo está falando sobre conhecimento de Deus? No próprio texto aqui que nós lemos, ele fala que conhecer o amor de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Mas o que é conhecer a Deus? Se eu lhe fazer uma pergunta, você conhece a Deus? Você conhece a Jesus Cristo? Se alguém lhe perguntasse, você sabe quem é Jesus? Você vai dizer o quê? Sim, eu sei quem ele é.
Mas o que é conhecer uma pessoa? Lá no Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1, nós temos uma expressão hebraica chamada Iadá. Essa expressão hebraica, ela significa conhecer e significa coabitar, ou seja, ter relações sexuais, que é a palavra coabitar. E o texto de Gênesis fala o seguinte: e conheceu Adão a sua mulher e gerou a Caim, ou seja, coabitou Adão com sua mulher, ou conheceu a sua mulher. Quando você vai para o Salmo 91, existe um verso ali que fala o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. A mesma palavra conhecer o meu nome é a mesma palavra que está em Gênesis 4, quando fala que o homem coabitou com a mulher. Mas por que será que o termo conhecer a sua esposa é o mesmo de coabitar com a sua esposa? Porque o hebraico, ele está querendo mostrar qual é o significado real da palavra. Ou seja, não é um conhecimento qualquer. Assim como um marido e mulher se conhecem mutuamente, eu preciso conhecer a Deus. E na verdade, o ato sexual, que é um ato puro e genuíno, ele é o momento mais sublime do casal. E é essa comparação que o hebraísmo faz para mostrar que temos que conhecer a Deus de uma maneira íntima, profunda e sem reservas, assim como marido e mulher. E agora Paulo fala: olha, Senhor, eu oro, eu me ponho de joelhos e oro para que a igreja conheça o amor de Cristo de uma maneira profunda, íntima e sem reservas, assim como Adão e Eva, e assim como os casados que estão aqui. E Jesus, ele explica um pouco mais o que é conhecer. Em um momento ele estava conversando com algumas pessoas e ele falou o seguinte: olha, vocês erram por duas razões. Primeira, não conhecem as Escrituras e não conhecem o quê? O poder de Deus, o agir de Deus. Cristo agora, ele faz a separação do que é conhecimento. É um conhecimento cognitivo, um conhecimento teórico, mas também é um conhecimento experimental. É um conhecimento que se vive. Então, conhecer o amor de Cristo, ou seja, conhecer qualquer coisa no âmbito espiritual para Cristo, é conhecer lendo, aprendendo e experimentando, vivendo. Então, se alguém te perguntar se você conhece a Cristo, pelo menos teoricamente você pode dizer que sim. Agora, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta: você conhece o poder de Deus? O poder de Deus, ele não é conhecido pelas palavras. Ele não é conhecido pela teoria, muito menos pela leitura da Bíblia. O poder de Deus, ele é conhecido quando ele é experimentado. Conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Eu fico imaginando que, às vezes, nós queremos nos realizar profissionalmente, queremos nos realizar como casal, como família, como pais, como muita coisa. Mas você é realizado como cristão? Você pode falar assim: olha, encher o seu peito e falar: olha, eu sou um cristão feliz, realizado, porque eu estou satisfeito aonde eu estou e faço o que eu faço porque eu gosto. Será que eu posso falar isso? Que eu estou satisfeito com a minha religião? Satisfeito com a fé que eu professo? Quando nós olhamos para Jó, quem era Jó? Primeiro, era uma pessoa extremamente respeitada pela sociedade, extremamente experiente e estritamente religiosa, certo? Poderíamos dizer que os mais experientes aqui dos cabelos brancos, talvez seria um dos Jó naquela época, né, em relação à idade. Um homem velho, experimentado. E você poderia falar assim: olha, o que é que eu, que já tenho 60 anos ou 70 anos de idade, vou aprender mais, meu filho? Eu não aprendo mais nada. Eu lembro de uma vez quando eu fui vender um livro para uma senhora, e ela falou assim: filho, eu não sei nem ler, já tenho 70 anos, o que é que eu vou aprender? Velho, aprende o quê? Aí eu acabei de dar risada com aquela senhora muito carismática, né? Só que, na verdade, a história de Jó mostra que o conhecimento não depende da idade. Quando você vai para o capítulo 42 de Jó, ele fala algo interessantíssimo. Ele fala o seguinte: eu conhecia só mas agora os meus olhos
Como assim? Um homem velho, experimentado, estritamente fiel e religioso, dizia que não conhecia a Deus completamente. Então, para você que tem uns 60 anos para cima, ainda há esperança, viu? Fique despreocupado. Amém? Deus, ele pode se revelar para todos. E não há idade que não possa conhecê-lo. Então, se você tem 40 anos de igreja, não diga que você não pode aprender mais nada. Porque Jó era uma pessoa extremamente religiosa e aprendeu ainda sobre Deus. Mas sabe o que Jó aprendeu? Note, olha a frase dele: eu conhecia de ouvir, um conhecimento teórico, cognitivo. Mas agora os meus olhos, um conhecimento o quê? Experimental. A mesma coisa que Jesus falou: olha, vocês erram porque vocês não conhecem a Bíblia, as Escrituras, e não conhecem o agir de Deus. Às vezes nós conhecemos muito da Bíblia, mas não sabemos nada de Deus. Sabe por quê? Hoje existem muitos teólogos que são teólogos ateus. São teólogos teístas. Desculpe, são evolucionistas teístas. Pronto, cheguei onde eu queria chegar. São teólogos, mas são também evolucionistas. São pessoas que aliam a evolução à crença divina. São pessoas que desprezaram o conhecimento teórico na sua literalidade e acreditaram no liberalismo fanático e no liberalismo que não tem embasamento bíblico. Não adianta saber teologia se você não sabe experimentar o poder de Deus. E talvez você ainda tenha dúvida sobre se batizar ou não. Ou ter um compromisso com a igreja, né? Ou ter um compromisso com Deus. Sabe por que às vezes nós não temos confiança em entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e esperar que Ele faça o mais? É porque a gente só conhece o verso por palavras. O Salmo 37, ele é apenas um salmo. Ele é um conhecimento que nós temos que entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e Ele fará o restante. Mas o conhecer, em teoria, não é o bastante. Nós precisamos fazer com que nossos olhos enxerguem quem Ele realmente é. E será que você enxerga quem Ele realmente é? Vamos fazer a prova do 7 aqui? Como é que está a sua vida hoje? Hoje você está no pasto ou está no vale? Está no vale, né? O vale é mais fácil de falar, mais fácil de reconhecer, não é? Mas eu pergunto para você, o que é que identifica que na minha vida Deus está presente? Prosperidade? Eu estava hoje no ônibus, né, vindo para cá, aí teve um baleiro e ele apresentou, né, algumas balas e eu peguei por educação, né? Eu não chupo bala, nem queimado, essas coisas, mas eu peguei por educação. Ele falou: olha, incentive meu trabalho, então eu vou incentivar o trabalho. Eu peguei. Mas aí no final, ele olhou para mim, eu estava assim, arrumado, com a Bíblia na mão, e falou: irmão, oxa, você vai me ajudar. E aí eu falei: moço, eu não chupo essas coisas, eu não uso. Ele: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou dizer uma palavra para você. Se você ficar com essa bala, você vai ganhar uma limusine. Eu falei: olha, se isso fosse verdade. Porque, na verdade, as pessoas elas têm um conhecimento muito fraco do que Deus é. Pensam que ter uma vida com Deus é ter uma vida próspera. Quando, na verdade, o mesmo Paulo que escreveu o livro de Efésios, ele fala lá em Coríntios, algumas frases bem interessantes. Olha o que Paulo fala justificando aqui 2 Coríntios 12, olha o que ele diz aqui, sobre o que é 2 Coríntios 11. Você pode falar assim: não, quem está com Deus é quem tem prosperidade, né? Como que eu posso saber que eu conheço a Deus? Vamos ver aqui a prova do 7. Olha o que Paulo fala aqui, 2 Coríntios 11, versículo 22. Olha o que ele diz: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Versículo 26. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. No final da sua vida ele falou: eu completei a minha carreira. Ou seja, Paulo viveu o final da sua vida completamente ao lado de Deus. Ele falou: olha, eu completei a minha carreira. A carreira que estava proposta para mim, eu completei. Mas a minha vida como foi? De lutas. Porque qual é o tipo de luta que Paulo tinha? Era uma luta decorrente de ter aceitado o nome de Jesus. O único sofrimento que o cristão deve aceitar é sofrer pela causa de Cristo. Nenhum outro mais sofrimento é possível. Então, se você é abusado em casa, se você é espancado, não admita isso. Sofrer somente pelo nome de Jesus. Por isso, meu irmão, conhecer a Cristo, o mesmo Paulo que escreveu Efésios, escreveu aqui ao Coríntios, e ele está falando, olha, que eles conheçam o amor de Cristo. Sabe por que eu li Coríntios? Porque aqui no mesmo capítulo que nós estamos estudando, antes de Paulo se ajoelhar e orar, ele fala aqui no versículo 13 assim, ó: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Antes de Paulo, no capítulo 3, se ajoelhar e orar, Paulo fala, olha, não fiquem escandalizados, nem assustados pelas minhas tribulações. Que tribulações? O que nós acabamos de ler. Os açoites, os naufrágios, os jejuns. Então, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, exige desgaste, renúncia e dor. Mas é uma dor maravilhosa. Isso não é sadomasoquismo, isso é apenas um reconhecimento de que o sofrimento humano, às vezes é necessário para o amadurecimento da fé. Mas você não precisa passar pela dor para aprender, não é? Mas se ele for necessário, ele usará isso. E nesse momento aqui, o versículo seguinte, o mesmo verso que nós estamos utilizando, o capítulo 3, versículo 19 de Efésios, existe uma outra frase que fala o seguinte, que excede todo entendimento. Eu me lembro de uma vez, o pastor Mark Phelan, ele foi convidado para pregar, e ele disse que ele tinha 1 hora para falar que Deus existia e para provar que ele existia. E Mark Phelan teria um duelo, né? Uma outra pessoa falaria por 1 hora que Deus não existia, e ele falaria por 1 hora que ele existia. Nesse dia, ele foi à Europa, e a pessoa não foi, então ele ficou 2 horas falando que Deus existia, né? Só que aí uma pessoa estudada, né, ali que estava no auditório, ele levantou o braço e perguntou assim, eu estudei, fiz faculdade, graduações, enfim, tenho meus títulos, e eu nunca vi Deus em nenhum desses lugares onde eu estudei, em nenhum livro que eu li, eu nunca vi Deus. Como que você pode me provar que Deus existe se eu nunca vi Ele? Aí ele fez uma resposta que é a mesma resposta que eu vou dar para você, para que você reflita. O conhecimento que você tem, aquilo que você já estudou, mesmo que você já tenha um doutorado, tudo mais, um PhD, um PhD, o que for, ele representa quantos porcentos de todo o conhecimento que há no universo? Uns 50%? 40%? Uns 10%, vamos ser generosos, uns 10%. Acho que não, né? Nem acho que uns 12,5%. Porque o conhecimento que nós temos, ele é muito pouco. Mas vamos ser um pouco generosos, vamos dizer que a gente conheça 10% de todo o conhecimento que há no universo. Vamos dizer que nós conhecemos.
Aí eu pergunto, se nos 10% do meu conhecimento eu nunca vi Deus, literalmente, com que certeza eu posso dizer que Ele não existe se eu não conheço os outros 90%? Então, nenhum estudo científico, ele poderá negar a Deus se ele não for absoluto. Se até mesmo uma ciência ela é limitada, como que algo limitado pode julgar algo que é infinito? Nunca. Por isso Paulo fala, olha, conheço o amor de Cristo, mas espera aí, olha, ele excede o entendimento. A palavra grega aqui para excede é a palavra hyperbalusan, ou seja, sobre-excelente, sobre-excede, ou seja, excede, ultrapassa, é sobremodo excelente, ou seja, conheça algo que você não poderá compreender. Em outras palavras, Paulo meio doido, né? Como é que você vai conhecer alguma coisa que você não pode entender? Como que eu vou entender isso? Como é que Paulo fala, olha, conheça o amor de Cristo, mas espera aí, ele está além da sua compreensão. Então como é que eu vou conhecê-lo? Se ele é muito maior do que eu imagino, do que eu penso. Aí Isaías vem e explica para a gente como é que a gente pode conhecer alguém que é superior à minha compreensão cerebral, cognitiva, enfim. Isaías fala o seguinte: aquele que habita no mais alto e sublime trono, o santo, ele também está em quem? Nos contritos e humildes de coração. Na verdade, você não precisa conhecê-lo. Na verdade, o seu conhecimento de Deus não é decorrente da sua busca. É Ele que se dá a conhecer para você. Não precisamos ir longe para conhecer a Jesus. Ir a Israel, fazer peregrinações, porque Ele mesmo já se dá a conhecer. E é interessante que Ele fala que nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando o conhecermos, seremos plenos, seremos completos. Você gostaria de ser completo? Você gostaria de conhecer o autor do resgate? A Cristo, encarnado e crucificado e ressurreto? E prestes a vir, da dor e vida de verdade, vocês conhecem, né? Cristo está conosco, amém? Ele quer ser conhecido por você. Você gostaria de conhecê-lo? Não apenas de ouvi-lo, mas de vivê-lo. E quando você experimentar Ele, eu duvido que você duvide. É isso mesmo. Eu duvido que você o rejeite. Porque quando nós experimentamos a Ele, é impossível. Sabe por quê? Porque nós temos necessidades emocionais, temos necessidades espirituais, temos necessidades físicas e necessidades sociais. E Cristo, Ele satisfaz todas as nossas necessidades. E se tem alguma coisa que nós seres humanos não gostamos, é de ter as necessidades satisfeitas. E o nosso Deus, Ele pode satisfazer todas as suas necessidades. Só que tem uma coisa. Experimente Jesus. Conheça Ele. Deixe Ele modificar a sua vida. Dá um crédito para Ele. Dá uma carta de crédito para Cristo. E você vai ver o que é que Ele pode fazer por você. Mas enquanto você não experimentá-lo, não diga que Ele não existe. Não diga que Ele não é suficiente se você não experimentou. E nesse momento, quando nós estamos ouvindo a música especial, a música final, eu peço que você reflita o quanto de Deus que eu conheço. Você já pensou nisso? O quanto de Deus que eu conheço? Será que eu conheço realmente o autor, o meu resgatador? Pense nisso e deixe Deus se revelar para você a cada vez mais.
Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem, autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Amém. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembre-se, nós éramos inimigos. Pecadores ainda somos, mas nós éramos inimigos da cruz de Cristo. E Ele se deixou ser conhecido quando nós éramos as piores pessoas do mundo. Ele escolheu morrer por pessoas que poderiam rejeitá-lo e hoje o rejeitam. Mas a pergunta é: você gostaria de conhecê-lo mais? Gostaria de amá-lo mais? Gostaria de deixar
a sua página em branco para que ele pudesse escrever? Se há no seu coração esse desejo, vamos orar juntos então? Em pé? Santíssimo Deus, Criador do Universo, Todo-Poderoso, nós queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos e render glórias ao Senhor, pela oportunidade que nós temos de conhecê-lo mais. Pedimos que o Senhor continue a dirigir a nossa vida. Nós somos pequenos, somos desajeitados, não sabemos como nos conduzir. Por isso, Senhor, escreve nas páginas da nossa vida os planos que o Senhor tem para nós, nos ajude a reconhecê-los, ou pelo menos a aceitá-los e a permitir que o Senhor tome as rédeas, tome conta da gente. Não nos permita ser nós mesmos os escritores, mas que o Senhor realmente dirija o nosso ser. Abençoe a todos que estão aqui, Senhor. Que a Tua graça preencha e seja suficiente, porque a Tua palavra diz: a Tua graça nos basta. E que nesse momento possamos confirmar o nosso desejo de conhecê-lo e de amá-lo mais. Nos leve em paz para casa, em nome de Jesus. Amém. Bom, amanhã já é quinta-feira, viu? Então, se você aí que está todas as noites com a gente, persevere até sábado, ok? A Semana Santa. Mas a gente continua ainda pelo ano todo. Então, amanhã à noite, não esqueça, estaremos aqui mais uma vez.